A man who called himself an avenging angel was in court today. Jason Vukovich, um simples americano nascido no Alasca, nos Estados Unidos, que por fora parecia um homem comum, mas que infelizmente, assim como muitos outros casos que vemos todos os dias nas mídias, foi abusado quando era criança, e foi esse fato que desencadeou o anjo vingador que habitava dentro dele. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Jason Vukovich, caçador de pedófilos. Sou Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Para a gente entender melhor a história de Jason e como ele se tornou o dito anjo vingador do Alasca, a gente precisa retroceder um pouquinho na história, mais precisamente em 25 de junho de 1975, que foi quando Jason nasceu, em Anchorage, no Alasca. Bom, o Jason era filho de mãe solteira, mas quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi adotado formalmente pelo novo marido de sua mãe, o Larry Lee Fulton. A sua família era bem tradicional, eles eram cristãos, ele cresceu num lar ali indo na igreja, ele cresceu junto também com seu irmão mais velho, o Joel, e toda semana, praticamente, 2, 3 vezes por semana, eles iam em cultos, na igreja. Porém, o seu padrasto, ele não era uma pessoa que a gente pode dizer que seria uma boa pessoa. Não era gente boa. Não era gente boa igual o Fidel. Não era gente boa, ele não era? Jason, ele começou a ter medo do Larry porque ele era abusado sexualmente pelo mesmo. Então, além das agressões frequentes, ele também apanhava ali de uma espécie de madeira em formato de cruz, que tinha sido, segundo ele, encomendado exclusivamente para isso, para bater nele. Bom, ele apanhava tanto a ponto de que às vezes ele não conseguia nem ficar de pé. Ou seja, a infância de Jason foi conturbada. E pelo visto não foi só a dele. Num determinado dia, ele e seu irmão, eles decidem fugir de casa, porque seu irmão também passava pelos mesmos problemas de Jason. Bom, eles fugiram então, mas rapidamente foram encontrados pela polícia e nessa ocasião ele tomou coragem e contou tudo o que estava acontecendo para a polícia. Quem contou foi o Joel, que era o irmão do Jason. Ele contou que os dois, ele e o Jason, abusados pelo padrasto. Bom, o Larry então ele foi julgado, foi investigado, julgado, foi condenado, mas no final das contas, por causa de um acordo que ele fez, ele acabou pegando uma sentença de 3 anos suspensos. Bom, resultado é que não aconteceu nada. Ele continuou na casa dele, o Larry, agredindo a sua esposa e agredindo também, continuando ali agredindo os filhos, o Joel e o Jason. Quase um Brasil, então. Lá também acontece umas anomalias. Se for um cara condenado também, com 3 anos suspensos, mas, que isso significa? Ele foi condenado a 3 anos, mas foi suspenso por causa de acordo, sei lá também, mano. Deve ser igual acontece aqui no Brasil, Que lá não deve ser tão frequente isso, mas acontece também, Essas anomalias jurídicas aí acontecem em qualquer lugar, mano. A fuga. Bom, depois desse episódio de acusação aí contra o Larry, que acabou não dando em nada praticamente, eles foram meio que esquecidos pela justiça. Então, com 16 anos, o Jason já não aguentava mais os abusos, Ele decidiu fugir novamente. Nesse meio tempo, ele estava trabalhando, ele sempre tentava arrumar bastante trabalho para ele poder ficar o mais tempo possível fora de casa. O que acontece, em muitos casos que a gente conta, que a vítima ela acaba tentando permanecer, quando ela está num lar tóxico e agressivo, ela tenta permanecer o maior tempo possível fora de casa. Isso é bem comum. E ele tentava fazer isso com os trabalhos. Ele trabalhava e aí ele juntou uma grana e mesmo sem a permissão de seus pais ele acabou fugindo. O problema é que os seus pais eles ficaram com a habilitação do Jason, que é usado como uma identidade, e com o cartão de seguro dele. Então ele meio que ficou também, saiu meio que sem nada, só com as coisas, as roupas dele, as coisas dele. Então ele vai para Spokane, em Washington, e lá ele até meio que consegue arrumar algumas coisas para fazer, alguns trabalhos, só que ele, como não tinha, a identidade não estava com ele não conseguia receber, então ele ficava meio que nesses trabalhos informais. A vida no crime. Bom, por conta de não conseguir um emprego formal, e tudo que ele conseguia ganhava muito pouco, era de forma mais ali à margem, ele começou a roubar.
Então ele começou ali roubando dinheiro em armários da galera, em academia, né? A galera ia lá, deixava roupa, carteira dentro de armário, ele ia até nessas academias e roubava esses armários. Ele foi preso pela primeira vez, tinha 16 anos, mas por ele ser menor de idade, acabou indo para um hall juvenil e foi solto rapidamente. Depois disso, ele acabou sendo preso outras vezes também por pequenos roubos, assim, pequenos furtos. Ele até tentava arrumar um emprego mais consistente, mas, como eu disse, pela falta de identidade, nunca rolava nada de concreto. Bom, nesse período foi quando o Jason também começou a se envolver com drogas, mais especificamente a ervinha do capiroto. Ele, em suas palavras, ele disse o seguinte, ele usava, né, para entorpecer efeitos dolorosos de sua educação, né, de sua infância traumática. Bom, vivendo em Washington, ele disse que era literalmente, ele vivia um dia de cada vez, ele não se preocupava com nada e que muitas vezes ele até preferia que morresse de uma vez. E foi por tudo isso que com 18 anos ele acabou decidindo voltar para o Alasca, né, para sua antiga terra natal. Né. Ele continuou ali roubando, foi preso mais vezes, chegou a pegar ali 6 anos de prisão, até que em 2016, aparentemente tudo estava indo bem, ele estava solto, parecia que estava tomando um rumo na vida, mas o seu nome já estava sujo, né, em vários estados, porque lá nos Estados Unidos cada estado tem meio que uma legislação, né, mais ou menos assim. Então ele já estava em vários estados com o nome sujo, em Washington, em Oregon, em Montana e Califórnia também. Além disso, ele havia mudado, né, o vício dele para algo mais forte, a droguinha lá do Sr. White, do Heisenberg, metanfetamina. Bom, desde que ele voltou para o Alasca, ele também tinha sido condenado por algumas acusações, como roubo, posse de substância controlada e agressão à sua esposa, o que ele nega esse último aí, mas não sabemos, né? O caçador de pedófilos. Junho de 2016, foi nessa época que o Jason começou a ouvir alguns boatos ali pela comunidade de que crianças estavam sendo molestadas, que existiam homens ali usando de suas posições de autoridades mais privilegiadas para tirar vantagem de crianças. Ele decide então resolver o problema com as próprias mãos, já que ele sabia que o Estado era ineficaz. Foi quando ele acessou um registro online de criminosos sexuais do Alasca. Para quem não sabe, esse tipo de registro é comumente usado lá e tem muita informação sobre criminosos, incluindo o nome completo, endereço de residência. E de acordo com o crime no registro, o Jason fazia uma análise e ia meio que colocando ali numa lista negra dele de as suas futuras vítimas. E, obviamente, ele acabava optando ali pelos criminosos que tinham ali acusações ali, condenações de crimes contra crianças, né? Isso daí, com certeza, entrava na blacklist dele. Bom, o Anjo Vingador, ele ainda contou que levava com ele um caderno. Esse caderno tinha ali alguns nomes de quem ele ia atrás. E ele disse também que ele usava tudo que ele passou em sua infância para poder usar como uma força, né, como uma energia, como uma raiva, um ódio para ele poder fazer o que ele viria a fazer a seguir. Né? Então ele começou a agir, fazer justiça por ele mesmo. Sua primeira vítima foi Charles Albi, foi o primeiro a ser atacado, tomou uma surra. Né? Além da surra, o Jason ainda roubou tudo de valor que ele tinha dentro da casa dele. Depois foi o Andres Barbosa. Esse foi um pouquinho pior ainda. Ele tomou uma surra que foi filmado, inclusive, até por 2 mulheres. E por último, o Wesley Demarest. Esse daí ele foi espancado. Foi, eu acho que acabou ficando até mais conhecido. Foi espancado com um martelo. Não era um martelo qualquer, era uma marreta gigante. Eu vou pegar minha marreta! Ele foi espancado até perder a consciência. Logo que ele voltou, recobrou um pouco a consciência, ele chamou a polícia, obviamente, que acabou prendendo o Jason com um martelo na mão dentro do carro que pertencia ao abusador. Bom, ele, pelo visto, então, ele bateu nesse cara aí e em vez de meter o pé, ficou lá, né, mano? Bateu no cara. Mas ele tava dentro do carro? Ele não tava dentro do carro do cara. Então, não sei se ele tava querendo roubar o carro do cara, sei que quando a polícia chegou, ele tava dentro do carro do cara, da vítima, tá ligado? Com o martelo. Bom, e é dito também que foi nesse momento que o Jason ele se referiu a si mesmo como o Anjo Vingador. Foi como ele ficou conhecido. Ele disse que iria fazer justiça pelas pessoas que o Wesley tinha ferido
E foi isso que ele fez, né? O crânio do Wesley foi fraturado, ele teve uma lesão traumática bem grande, e o que causou até dificuldades dele de formar frases inteiras. Então o cara ficou até meio demente, até por causa da pancada que ele tomou. Como resultado, o Wesley acabou perdendo o emprego, né? Acabou se fudendo. O abusador ainda acabou tentando dar uma de vítima, dizendo que o Jason tinha destruído a vida dele. E é claro que o Jason retrucou, dizendo que o que ele deveria se perguntar para as vítimas que ele fez, se elas também não tinham sentido como se a vida delas tivesse sido destruída. Então assim, cara, loucão, né? Louco é pouco. Prisão. Bom, após ser pego, obviamente puxaram ali a capivara do Jason, né, e viram o tanto de crime que ele já tinha nas costas, tanto de roubo, um monte de coisa, e aí deu ruim pra caramba pro lado dele, obviamente, né, ele acabou ficando sob custódia. A única exigência que ele fazia era de que a sentença dele não fosse maior do que a sentença dada ali pelos abusadores que ele atacou. Bom, no julgamento, o Jason ele estava ali com 42 anos. O seu irmão, o Joe, ele foi lá, testemunhou a seu favor, tentar uma foto ali dos dois juntos e tal. E o Jason, ele se declarou culpado por uma tentativa de assalto, um relato consolidado também de primeiro grau de furto, que fazia parte de um acordo judicial para poder pegar uma pena mais leve. Então, ele meio que confessou alguns crimes, retiraram acusações de outros, para ele poder não se ferrar tanto, assim, digamos assim, na justiça. E aí, no dia 26 de fevereiro de 2018, ele foi oficialmente condenado aos 23 anos de prisão, né, podendo requisitar a liberdade condicional após 6 anos. E até hoje ele tá lá, então tem uma página no Instagram até que é Justice for Jason, tá ligado? É um perfil que posta os bagulho dele, sim, pra apoiar ele, querer libertar ele, enfim. E lá eles meio que vão postando algumas atualizações do que tá acontecendo, né? Ele ainda disse numa entrevista para um jornal lá de Daily News, ele contou que perdeu a sua infância por causa dos abusos que ele sofreu, mas ele não incentivava, obviamente, nenhuma pessoa a fazer o que ele fez, né? Ele pediu aos leitores e a galera que conhece essa história dele para não jogarem o futuro fora. O Jason, assim como muitos outros que a gente já viu aqui no canal, acabou se cansando da incompetência do Estado em punir criminosos e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Apesar de erradas, essas ações acabaram tornando ele admirado por muitas pessoas. E você? O que você acha disso tudo? O que você pensa? Apoia essas ações de vigilantes que acabam criando meio que um estado paralelo que investiga, julga e condena suas vítimas? Você acha isso certo? Acha isso errado? Comenta aqui embaixo nos comentários. É isso aí, comenta nos comentários, isso mesmo. E se você quiser me mandar sugestões de vídeo, mais casos como esses de vigilantes, justiceiros ou qualquer outro caso curioso que você se lembre, pode me enviar direto lá no meu Instagram. Beleza? A gente se vê amanhã no mesmo canal e no mesmo horário. Falou!